Bom dia, senhoras e senhores, vocês pediram pra gente falar do CX australiano e a gente vai, mas também diremos de umas outras coisas, como as mais oficiais, os bays da Wave 4 de Beyblade X nos Estados Unidos. A Wave 3 aqui no Brasil, a gente ainda não tem ideia de quando vai sair, eu chuto que vai ser em junho, mas hoje a gente vai falar dessas duas novidades, que aqui a gente tem um monte de bay com imagem oficial e HD, e muito mais, tem até QR Code, galera. Primeiramente, para quem ainda não entendeu como é que os australianos estão com o Arc Wizard da Hasbro em mãos, é que a Biban é uma org de lá e eles têm uma parceria tão grande, mas tão grande com a Hasbro, que ela às vezes dá base para eles terem prévias oficiais. O Arc Wizard foi um deles e também vai ter um evento lá na Austrália que eles vão levar a Arena Drop Attack junto com o Impact Day. Certamente por lá, quando eles fizerem as análises e mostrarem a prévia dos bays para mostrar que realmente tá tudo igual, provavelmente eles vão acabar mostrando o QR Code, ó, pega aí, o app ainda não tá atualizado, não vai pegar, mas ó, o código já tá aí. E eu não tenho muito a adicionar a falar aqui do Arc Wizard, exceto do peso, porque a gente já falou um monte da performance e de cada peça. A gente falou do vídeo oficial da Takara Tomy esse final de semana. O que mais me surpreendeu nessa imagem é principalmente em relação ao peso das peças. A gente nota que os Lock Chip, eles vão pesar 1,68, o Arc pesa 29,40, o Round pesa 4,69, a Hatchet 4,55, esse a gente já esperava que ia pesar bem pouquinho, é 4,68. O Low Orb, ele pesa 1,85. E aí a Blade completa, que a mesma balança igual a gente tem aqui do canal, pesa 35,86. A gente nota primeiro que a Takara Tomy tá querendo mostrar que todos os sistemas vão lutar todos ao mesmo tempo. Então você vê que aqui esses 35,86 é menos que o Phoenix Wing, mas todo mundo tá mais ou menos no mesmo nível. Então até pode dizer que esses sistemas são provocados a diferentes maneiras de lutar e não ser um que acaba com o outro, igual a gente teve, por exemplo, se você comparar um Sparking com o Beyblade Burst José, os outros eram claramente mais pesados e mais fortes, então todos os BX, UX e até CX, até o momento, tem todo mundo espaço pra lutar, então ninguém anula ninguém. Falemos então agora da próxima Wave da Hasbro, galera, novamente lhes digo, eu não sei nem quando a Wave 3 vai sair aqui no Brasil direito, eu chuto em junho, que a Wave 4, a gente ainda não tem os Dual Packs, se é que vai ter, porque a gente ainda não viu listagens deles, mas a gente já tem as imagens HD aqui. Primeiro, o Hammer Incendio 370 Hexa, um dos QR Codes que a galera mais quer pro app, não dou porque o jogo ainda nem atualizou, a gente nem sabe como é que ele é. Primeiro que a gente nota que ele vai vir com um lançador e cremalheira preto e vermelho. Novamente eu gosto que a Takara Tomy e a Hasbro, eles nem precisavam ter prestado atenção nesse detalhe, mas eles deram. E aqui atrás a gente consegue ver todas as informações de como é que é a caixa. 5025, depois aqui os outros stats, vai vir esse Hexa num starter, então eventualmente quando chegar aqui no Brasil vai ficar muito bom da gente obter sem precisar comprar do AliExpress ou da Takara Tomy. Vocês sabem que aqui a gente tem o produto idêntico. Agora a gente tem um que todo mundo vai gostar, 100% de aprovação, que é o Obsidian Shell 460 DOT, ele vai vir em booster, assim como o Shark aqui no Brasil, que a gente pode pegar sem problema nenhum. Às vezes a gente encontra na RF por R$99, lá nos nossos links do Instagram a gente encontraria às vezes por 70 os boosters, aqui a gente tá vendo esse prêmio garantido, o que pra mim é ótimo, porque eu não tive sorte. Meu Obsidian Shell aqui do canal é o amarelo, eu não tenho o preto, então conseguir ele aqui garantido assim é facinho, é uma delícia, é um grande prazer. Ele vai estar vindo aqui com as peças que a gente já conhece, 460 preto com verde, pote verde também, e até o momento eu não me lembro de outras bays da Hasbro tendo DOT. Então pra você que tá procurando essa beat particular, vai estar facinho com a Hasbro, então todo mundo fica muito feliz. Próximo bay que a gente tem é um starter meio estranho, que é o Drum Buster amarelo com 70 Disc Ball. Esse amarelo com azul, a gente não tem uma versão da Takara Tomy dele, mas o combo, ele é bem igualzinho. Vocês prestem atenção aqui atrás da caixa, ele tem o 570 amarelo com preto, amarelo ali com aquele transparente, Disc Ball amarelo um pouco mais escuro. Aqui basicamente a gente tem as peças que vem com aquele outro Wizard Rod que vem no conjunto da arena transparente com aquele laranja, aqui com um Buster Dunk com uma cor completamente aleatória. Sua habilidade em português, pra quem não sabe, é o ataque unicolisor. Aí aqui de duas uma, ou aqui a gente tem um bay que a Takara Tomy vai lançar em um futuro Random Boost, e dentre as cores aleatórias vai ter ele, ou esse aqui é uma cor exclusiva da Hasbro, como por exemplo o Unicorn Sting amarelo com rosa, que a gente tem o Dual Pack da Hasbro. Vamos descobrir qual desses que vai ser, e fora essas cores estranhas, esse aqui eu não vejo muito pra comprar, porque o próprio Drum Buster, ele já vem do seu próprio starter, o próprio Wizard Rod também, então ao menos que você esteja indo atrás especificamente do 570 amarelo com outra cor e um outro Disc Ball em um outro tom de amarelo, esse aqui pessoalmente eu não pegaria. Próximo bay que a gente tem agora, esse aqui, não sei porque que eles foram tirar a foto do Wizard Wand deitado, vai estar aqui, gente, Wand Wizard 170 Rush.
esse aqui, diferente do que a gente viu agora com esse Dambuster, esse aqui tem bons motivos para todo mundo pegar, já que afinal a gente consegue aqui o Rush de uma maneira mais fácil. O Rush, até o momento da versão da Hasbro, a única maneira de você conseguir ele era só lá no conjunto do Dagger Dan, então aqui você consegue mais um Rush. E o Wand Wizard, ele já tem o próprio starter dele, mas aqui você já consegue duas peças competitivas de uma só vez. 1,60 uma boa também, aqui tem as melhores peças de alguns dos melhores bays de Beyblade X. O Wand Wizard é excelente. 1,60 se você não tem o Dambuster ou que é de outra cor, aqui serve também. Rush, excelente beat, esse aqui tá muito bom, esse aqui vale a pena pegar. E próximo agora que a gente tem aqui é o meu filho, né, Sword Fênix Azul com 580 Hexa. Foi desse que eu peguei do Random Booster que eu transformei no Phoenix Cypress. Esse é outro que tem peças excelentes. Aqui de uma maneira muito mais acessível você consegue uma das melhores blades e mais pesadas. Você economiza na grana porque é R$150 a mais o conjunto com lançador e com metal coat vermelho. Então pra você que quer um Fênix, esse aqui é excelente. A Ratchet 580 também é até que uma das boas, mas principalmente o Hexa. Nem pra você que tá querendo só essa beat, não quer pegar um Hellshammer, aqui já tem. É um que vale o preço muito bem, considerando as peças que vem nele e a economia que você faz. Pro americano eles podem pegar lá facinho os Sword Fênix lá nos Walmart aí da vida, mas nós que é pobre, que ganha pouco, esse aqui é um excelente. Vale a pena para todos os Bladers, e se você quiser fazer o seu próprio Fênix aí na sua casa, fazer um metal coat caseiro igual eu fiz, nem precisem mais gastar o dinheiro pegando ali um garantido ali no AliExpress. Já pode pegar esse aqui mesmo. Próximo que nós temos agora é outro que todo Blader vai ficar muito feliz, que é o Shadow Shinobi 180 Metal Needle garantido. Pra você que quer o Shinobi Shadow sem precisar tirar a sorte, aqui a Hasbro já tá vendendo ele garantido, galera. Nós temos ele aqui, aquele prêmio do Random Select. O Ninja tá aqui chegando livre. O Metal Needle mesmo, eu tava preocupado se a Hasbro ia trazer as pontas tem metal e todo o resto, mas realmente ele tem. E o termo em português da sua habilidade de UX é a evasão poderosa. Os atributos também estão todinhos aqui, igual a Takanatomi, 1070-20, 17,490-80, Metal Needle com metal mesmo e ainda vindo o lançador. Esse aqui é outro que a gente fica muito feliz de encontrar. A gente não precisa tirar a sorte por aqui, diferente do pessoal lá no Japão, que às vezes para conseguir o Bey queria a gente comprar 4, 5 Beys de uma vez. Se você comparasse com o preço do que a Hasbro já nos dá, nossa, aí passava direto, ficava muito mais caro. Outra coisa que eu quero salientar aqui para vocês são os codinomes desses Beys. A gente sabe que a Hasbro, para evitar da gente descobrir quem são os vazamentos, ela colocava já no próprio sistema das lojas, eles com codinomes, não saber qual que era o bem, porque ela sabe que a gente chega em conta tirando aí do raio que o parta as listagens, a gente descobre antes de todo mundo que é que ela vai vender. Vou dizer pra você quem são os codinomes. O Hellshammer, o codinome dele era Fresh Kills, que tem aqui na URL da Amazon. Já depois o Obsidian Shell, ele que era o Bronx River. Em seguida, o Fort Tyron é que era esse B aqui, esse Dambuster amarelo com azul. Codename Steph Forest era o Wand Wizard verde. Codename Bryant era justamente aqui o desse Fênix azul. E pra terminar, o Fort Green era o Shinobi Shadow garantido. Aí pra terminar o Wave 4 a gente tem o Cobalt Dragon, que o QR Code a gente já deu aqui no canal. E eu não sei se ainda vai ter mais algum outro Dual Pack pra terminar de completar todo esse plantel de base. E aí a gente nota que a Wave 5 vai ser pelo menos onde vai estar ali Beyblade CX, onde vai estar o Arc Wizard, e talvez faça parte dessa Wave 5 futuramente. É ali onde vai estar o Impact Day, o Over Wyvern, o Pack onde a gente tem o Crest Leon e muito mais. Novamente eles viram, galera, a chegada deles aqui do Brasil eu não tenho ideia, pode não parecer, mas até os americanos estão com dificuldade de encontrar os bays da Wave 3, não é todo mundo lá que tá com Buster Dan, galera, tá difícil encontrar pra todo mundo. E a única coisa que eu consigo afirmar de por que a gente já tá vendo a Hasbro mostrando o CX tão rápido, é que certamente no dia 3/2/1 ela vai anunciar o Mundial, e ela não vai querer que quando chegue na grande etapa final, onde vai ter o Japão, o pessoal da Ásia e tudo mais, eles não tenham CX aparecendo, justamente a linha que forçaram tanto pra criar, e por causa que o resto do mundo teria CX, a gente não veria Reaper Incêndio e tudo mais. Então minha hipótese é essa, que a Hasbro rushou CX pro ocidente, pra quando chegar nas grandes finais, lá no final do ano, todo mundo vai estar com a nova linha customizável e tudo mais, e o mundo inteiro vai estar divulgando ela, diferente do Mundial de 2018, onde os japoneses não lutaram com o Beyblade Burst Jose, o menino japonês classificou utilizando o cubo de Wing Valkyrie com Octa, todo mundo teve que lutar com o Beyblade Burst God, porque o resto do mundo
não tinham os Bays mais recentes. Eu tenho certeza que agora eles vão querer que todo mundo leve sua Blade customizada pra lá. Então, novamente lhes digo, galera, se a gente encontrar mais alguma notícia, a gente vai trazer ela aqui pra vocês. E já que a gente tá falando de Bay da Hasbro e tudo mais, dou aqui pra vocês o QR Code do Cobalt Dragon. Novamente lhes aviso, o app não atualiza já tem um tempão, o código ainda não vai pegar, mas ele tá vindo de um Bay autêntico e original. E quando o update chegar, você vai ter o primeiro canhotão do teu jogo pra você jogar e fazer seu X à vontade. Faça o X imediatamente e até a próxima.